Olá, crianças! Vamos conhecer mais uma história da Palavra de Deus? E hoje nós vamos conhecer sobre mais um amigo que Jesus estava conquistando enquanto estava aqui na terra, para falar do amor de Deus. Um desses amigos foi Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Tia Sandra, o que é um fariseu? Fariseu é um entendedor da lei. Ele era um religioso. Ele era um líder religioso. Só que Jesus, ele começou a operar muitos milagres e despertava muita curiosidade das pessoas. Em quem era esse homem, o que ele fazia. E os fariseus não gostavam muito de Jesus, porque Jesus desafiava as ideias, os conceitos dos fariseus através do amor de Deus, falando do amor de Deus. Então, os fariseus meio que não gostavam muito de Jesus. Então, o Nicodemos, ele ficou muito curioso e queria conhecer a Jesus. Então, certa noite, Nicodemos foi se encontrar com Jesus. E olha que interessante que está lá em João capítulo 3, versículo 2, como que ele se aproximou, Havia entre os judeus, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, olha o que Nicodemos falou. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, ele mesmo entendia que todas aquelas coisas maravilhosas, os milagres que Jesus operava, só poderia ser porque ele era o Filho de Deus. Ele reconheceu a importância de Jesus, E ele elogiou e conheceu Jesus como um grande mestre. Ele entendeu que Jesus era um grande mestre. Mas só isso não era suficiente para que ele se tornasse amigo de Deus. Ele tinha que ter algo mais, Ser amigo de Deus implicava em uma questão ainda maior. Não bastava ele querer ser, ele tinha que entregar a sua vida para Jesus. Ele tinha que nascer de novo, Então, Jesus explicou para Nicodemos que assim como Deus no Antigo Testamento cuidava do povo de Israel, mesmo quando ele reclamava, achava que tudo estava muito ruim, mas mesmo assim Deus cuidou deles e os libertou do Egito e os deixou livres, para viver uma vida fora da escravidão. Assim Deus mandaria o seu filho, que no caso era o Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E daí a importância de nascermos de novo, de aceitarmos a Jesus como nosso único Salvador. E para deixar isso bem claro, nós temos aí o versículo que se encontra lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ser amigo de Deus quer dizer usufruir de uma promessa de uma vida maravilhosa, uma vida eterna, uma vida plena, no céu com Jesus. Então, não basta querer ser amigo de Deus, se nomear amigo de Deus. Tia, eu sou amigo de Deus, eu gosto de Deus. Não basta gostar de Deus, tem que se entregar para Jesus. Será que, sendo Deus tão perfeito, tão maravilhoso, ele vai habitar num coração cheio de pecado, cheio de coisa que não agrada a ele, Mentira, desobediência, preguiça. Será que Deus vai habitar neste coração? Mesmo você querendo ser amigo dele, eu quero ser amigo de Deus, mas eu não quero mudar meu jeito de ser, meu jeito de pensar, meu jeito de fazer as coisas. Então, Deus não vai habitar na sua vida, Deus não vai habitar em você, e você não vai nascer de novo. Mas para você ser amigo de verdade de Deus, para você ter uma intimidade com Deus, você tem que permitir que Ele more no seu coração. E aí, Deus não ocupa o mesmo lugar que coisas ruins, que o pecado. Ele não habita, Como que Deus perfeito, maravilhoso, vai habitar num coração sujo? Não tem espaço para Ele. Ele entra onde tem espaço para Ele. E para você deixar ele entrar, você tem que fazer uma limpeza. Nicodemos reconheceu o poder, de Deus. Nicodemos reconheceu que Jesus era o Filho amado de Deus e que veio à Terra para nos libertar, para cumprir uma missão de morrer na cruz no nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele pagou uma dívida que não era dele. Imagina,
um Deus perfeito, maravilhoso, né, descer à terra, viver como nós e pagar por erros que não cometeu. Somente o amor de um ser muito maravilhoso que nos ama, que nos criou para fazer isso por nós. Então, Nicodemos reconheceu a grandeza dele, a grandeza de Jesus. Ele reconheceu porque só o Filho de Deus poderia fazer tantas coisas maravilhosas, como curar paralíticos, cegos, né, fazer milagres, né, expulsar demônios, porque ele percebeu que somente o Filho de Deus era capaz de fazer isso. Espero que tenham aprendido e que todos nós possamos ser verdadeiramente amigos de Deus. Na leitura da palavra, porque não adianta falar, eu sou amigo de Deus e não conheço nada disso. Temos que orar, temos que ir à igreja, fazer contato com os nossos irmãos. Estamos no momento mais difícil de pandemia, mas muito em breve estaremos todos juntinhos para louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Fiquem com Deus e que nós possamos de fato ser amigos de Deus. Beijo, crianças!